pessoal, amigos e seguidores do canal, boa noite. Espero que vocês tenham gostado na semana passada da penúltima obra do Lovecraft para o ano de 1919, já publicada em 1920, e que semana que vem a gente conclui o ano de 19. Agora, hoje, 23 de novembro, nós vamos para mais aquele interlúdio de horror, aquelas histórias de terror que a gente posta na expectativa como um aperitivo para o Lovecraft do fim de semana. Dessa vez eu escolhi um conto, é mais para uma novela, um pouquinho maior, que assombrou minha infância. Eu adorava essa história, adoro, né? Claro. E esse conto chama-se A Vênus de Ille, de Prosper Mérimée. Prosper Mérimée é um escritor francês famoso, nascido em 1804 e morto em 1970. Só por essas datas você já percebe que ele nasceu e cresceu num período bem conturbado da história lá da França. Ele pegou o fim do regime da Revolução Francesa, pegou o início do período napoleônico, né? Aí depois aquelas alternâncias, começou a república, monarquia, república de novo, monarquia de novo, e morreu com a monarquia, que ele era um monarquista. E tem uma frase que eu, como monarquista, adoro. Ele descrevia a república como a desorganização organizada. É exatamente isso que é, né? Aqui no Brasil nem tem dúvida. Mas então o Prosper Mérimée, ele é algo muito além de um simples escritor, simples, modo de dizer. Ele é um escritor famoso, é considerado o criador do gênero novela, algo intermediário em tamanho entre o conto e o romance. Ele era também um arqueólogo, um político, um estudioso, um servidor público. Ele foi trocentas mil coisas, e ele é o responsável pela conservação de muitos monumentos históricos franceses. Ele criou o tal até hoje está lá para quem for em Paris visitar, o Museu Nacional da Idade Média. Foi a partir do trabalho do Mérimée, né? Ele resgatou muita coisa. Quem viajar à França não pode perder de ir na cidade medieval de Carcassonne, aquela coisa linda e maravilhosa, uma cidade medieval toda preservada, obra do Prosper Mérimée, quando ele era inspetor-geral dos monumentos da França. Isso ele foi no período da última monarquia francesa, que é do Napoleão III, né, que terminou na guerra com a Prússia. Quando a França foi derrotada, aquela guerra, aquela derrota foi o moto da criação do Império Alemão. E antes a Alemanha eram vários reinos separados, né? Quando venceu a França na guerra de 1870, criou-se o Império Alemão, unificando isso, a Alemanha que a gente conhece, né, hoje. Aquilo foi criado nessa época. E aí a monarquia francesa desabou definitivamente, já tinha caído outras vezes e voltou. E aí em 1870 acaba definitivamente a monarquia francesa e morre o Prosper Mérimée, morreu junto com o regime que ele defendia, né? Mas então ele era um cara com uma vida muito vasta, assim, muito ampla. Não dá de jeito nenhum para a gente abordar a vida dele aqui numa mera introdução de uma novela, de um conto. Então, mas já fica essa imagem de que era um cara de letras, assim, muito versátil, e obviamente não tinha como não ter história de terror, né? Aí vocês vão ver no conto que converge tanta questão do escritor, do cara que vai dar o famoso pitaco no terror, como a gente sempre fala, e o cara da arqueologia, né? Vocês vão ver por quê, né? Por causa da Vênus de Ille. Essa novela é muito interessante, realmente. Vale a pena ouvir com atenção, é muito bacana. Então, o Prosper Mérimée, não posso deixar de mencionar pelo menos isso, ele hoje é famosíssimo ainda por uma novela que ele escreveu, chamada Carmen, refletindo a estadia dele na Espanha, né?
Essa Carmen foi a base, foi o texto que foi utilizado pelo um compositor francês, Georges Bizet, que escreveu uma das óperas mais famosas da história da música, que é a Carmen, baseada na novela Carmen do Prosper Mérimée. É uma, é uma, é uma ópera das mais famosas. Todo mundo, mesmo que não seja ligado em música clássica ou em ópera e tal, já ouviu trechos da Carmen. Isso aí não tem nem papo. Eu não vou pôr aqui porque vai dar aquelas apurrinhações no YouTube. Cai em domínio, cai em. Se você bota uma música que não. Pode até ela ser de domínio público, mas aí cai em exigência lá porque o cara que está cantando ou a orquestra que está tocando. Então eu nem vou pôr aqui, mas é manjado. Vale a pena, hein? Dá uma olhadinha no YouTube, bota lá Carmen Bizet com Z, já vai aparecer os principais trechos da ópera Carmen. É uma ópera linda, realmente. As músicas são muito famosas e populares até hoje. Tudo baseado na história do Prosper Mérimée. Então, pelo menos isso eu queria mencionar da vida dele. Então, é isso aí. É um cara realmente aquela figura do intelectual do final do século XIX, né, com aqueles interesses mais variados, é muito bacana. E a história, ele era muito amigo da imperatriz, a última imperatriz da França, Eugénie, que veio da Espanha, né, tal, casou com o Napoleão III, que foi o último monarca francês. Vocês espero que deem a atenção que merece essa história. A Vênus de Ilha, de Prosper Mérimée. É isso aí. Como sempre, pedindo aquele like, comentários para poder expandir o canal, né? Para a gente poder continuar avançando. E até no fim de semana que vem, onde nós vamos concluir o ano de 1919 com mais uma obra do Lovecraft. Já vou adiantando, a Doce Ermengarda, The Sweet Ermengarde. É uma história. Bom, eu conto lá na introdução da história do sábado. Abração para todo mundo. Saudações. Curtam a Vênus de Ilha de Prosper Mérimée. A Vênus de Ilha, 1835. Prosper Mérimée. Eu ia descendo a última colina do Canigou. O sol já tinha desaparecido, mas ainda se distinguiam, na planície além, as casas da cidadezinha de Ilha, para onde me dirigia. Sabes, disse ao catalão, que desde a véspera me servia de guia, onde mora o senhor de Peyrehorade? Ora, se sei, exclamou ele. Conheço-lhe a casa tão bem quanto a minha. Seria capaz de mostrá-la agora mesmo, se não estivesse escuro. É a mais bonita da cidade. O senhor de Peyrehorade tem muito dinheiro e vai casar o filho com uma jovem ainda mais rica do que ele. E é para logo esse casamento? Perguntei. Sim, tanto que a música já está encomendada para a festa. Talvez seja amanhã ou depois. A cerimônia vai realizar-se em Puy-Garrigue, pois a noiva é a senhorita de Puy-Garrigue. Será uma festa belíssima. Eu trazia comigo uma apresentação do meu amigo, Sr. P., para o senhor de Peyrehorade. Este, segundo me foi informado, era um antiquário muito instruído e atencioso. Teria grande prazer, sem dúvida, em mostrar-me as ruínas existentes na região. E eu contava com ele para visitar os arredores de Ilha, que sabia serem ricos em monumentos antigos. A notícia do casamento, porém, transtornou os meus planos. Vou ser importuno, dizia comigo, mas, desde que sou esperado, é preciso que me apresente. Aposto um charuto como sou capaz de adivinhar o que vais fazer em casa do senhor de Peyrehorade, disse o guia. Não é difícil, respondi, dando-lhe um charuto. A esta hora, depois de viajar 6 léguas por esses caminhos, a melhor coisa a fazer é cear. Sim, isso é hoje, mas amanhã aposto que veio a ilha para ver o ídolo. Ídolo? Que ídolo?
Perguntei com curiosidade. Ora, não lhe contaram em Perpignan que o senhor de Perrehorade encontrou um ídolo enterrado? Queres dizer uma estátua de terracota ou de barro? Não, senhor, de cobre. E tão grande que se pode fazer com ela muito dinheiro. Pesa tanto quanto um sino de igreja. Estava enterrada perto de uma oliveira. Estavas presente quando a encontraram? Sim, senhor. O senhor de Perrehorade, há 15 dias, mandou que eu e João fôssemos arrancar uma oliveira que havia secado. Estávamos trabalhando quando João Col bateu com a picareta e ouvimos um barulho, como se tivesse batido num sino. O que será? Pensei. Cavamos mais um pouco e apareceu uma mão preta, que parecia de um morto. Fiquei atemorizado. Fui procurar o senhor de Perrehorade e disse-lhe: encontramos um morto, senhor, enterrado debaixo da oliveira. É preciso chamar o cura. Um morto? Inquiriu ele. Veio depressa e logo que viu o achado exclamou: uma estátua! Uma estátua antiga! Parecia que tinha descoberto um tesouro. Pegou na picareta e começou a cavar com tal afinco que trabalhava mais que nós dois juntos. Enfim, o que acharam? Uma estátua de cobre, representando uma mulher enorme, preta, quase nua. O senhor de Perrehorade disse-nos que era um ídolo do tempo dos pagãos. Do tempo de Carlos Magno, sei lá, não sei o que. Sei o que é, uma Nossa Senhora de bronze de algum convento destruído. Uma Nossa Senhora? Nada disso, era um ídolo. Tem uns olhos brancos, muito grandes, parecem encarar a gente. Olhando-se para ela, abaixa-se os olhos sem querer. Olhos brancos? Certamente foram incrustados no bronze, alguma estátua romana. Romana? Isso mesmo. Foi isso que disse o senhor de Perrehorade. Vejo que o senhor sabe tanto quanto ele. Está perfeita? Sim, senhor, não falta nada. É mais bela que o busto em gesso de Luís Filipe, que está na casa do conselho. Mas apesar de linda, essa estátua não me agrada. Tem um ar mau. E é má, com certeza. Má? Que maldade pode ela fazer? Nada fez a mim, como o senhor vai ver. Estávamos puxando-a com uma corda, ajudados pelo senhor de Perrehorade, que dentre nós não tem mais força que uma galinha. Estava eu calçando-a com uma pedra quando... Sash! Cai para trás. Grito. John Cole não tem tempo para se afastar e sua perna ficou embaixo. Pobre perna. Fiquei furioso. Quis arrebentar a estátua com a picareta, mas o senhor de Perrehorade impediu. Deu bastante dinheiro a John Cole, que ainda está no hospital, e o médico disse que ficará aleijado. É pena. Era o melhor jogador de pela depois do senhor Afonso, que ficou muito aborrecido, pois era seu companheiro de jogo. Foi deveras uma pena. Era lindo ver como jogavam. As bolas nunca tocavam o chão. Conversando assim, chegamos à ilha e achei-me logo em presença do senhor de Perrehorade. Era um velho forte, de ar jovial e nariz vermelho. Logo que leu a carta, apresentou-me a sua mulher e ao filho, como um arqueólogo ilustre que ia tirar Roussillon do esquecimento e que andava relegado por culpa da indiferença dos sábios. Instalado diante de uma farta mesa, enquanto ia comendo com grande apetite, examinava melhor os meus hospedeiros. Já falei a respeito do senhor de Perrehorade. Devo acrescentar que era a vivacidade em pessoa. Falava, comia, levantava-se, ia à biblioteca, trazia livros, mostrava estampas, enchia-me o copo e nunca ficava 2 minutos em repouso. Sua mulher, um pouco gorda, como a maioria das catalãs, depois dos 40 anos, pareceu-me uma boa dona de casa. Conquanto a ceia fosse mais que suficiente para 6 pessoas, foi à cozinha e mandou preparar pombos, fazer fritadas e abrir latas de doce. Num instante a mesa ficou abarrotada de travessas e garrafas. Teria certamente morrido de indigestão se não me limitasse tão somente a provar o que me era oferecido. Ficavam desolados a cada prato que recusava. Falta tudo na província e os parisienses são tão exigentes, diziam eles. Afonso mostrava-se indiferente no meio da azáfama toda. Era um rapaz alto de 26 anos.
belo rosto, mas sem expressão. Seu talhe avantajado justificava a reputação que gozava de grande jogador de pela. Vestia-se com elegância, de acordo com o último figurino. Pareceu-me um pouco constrangido e mostrava-se teso como uma estaca. Suas mãos grandes e queimadas de sol e suas unhas curtas contrastavam com sua elegância. Eram mãos de um lavrador que saíam das mangas de um janota. Embora me examinasse da cabeça aos pés, devido à minha qualidade de parisiense, não me dirigiu a palavra senão para indagar onde havia comprado a corrente do meu relógio. Agora, meu caro, não o largo mais, disse-me o senhor de Perret-Rohade ao fim da ceia, senão depois de haver-lhe mostrado todas as curiosidades da terra. É preciso que conheça Roussillon e lhe faça justiça. O senhor nem pode calcular o que existe por aqui. Verá monumentos fenícios, célticos, romanos, árabes, bizantinos e coisas ainda mais interessantes, desde o Cendro até o Isopo. Levá-lo-ei a toda parte e nada escapará. Um acesso de tosse o obrigou a calar-se. Aproveitei o momento para fazer-lhe sentir que lamentava vir incomodá-lo num momento tão importante para sua família e que seria melhor organizar minhas excursões de modo a não importunar os outros. Ah, refere-se ao casamento do meu rapaz. Isso não tem importância. É depois de amanhã. Fica desde já convidado para a cerimônia. A que, devido ao luto da noiva, só assistirá a família, de modo que não haverá festa e nem dança. É pena, pois o senhor viria dançar as nossas lindas catalãs e talvez acabasse imitando o meu Afonso. Um casamento, dizem, puxa outro. Sábado, casados os noivos, estaremos livres e iremos ver tudo. Peço-lhe desculpas por fazê-lo assistir a uma boda provinciana. O senhor é parisiense e uma boda sem dança? Em todo caso, o senhor verá uma noiva, mas vejo que é um homem sério e não quer saber de mulheres. Tenho coisa melhor para lhe mostrar. Reservo uma surpresa para amanhã. Meu caro, disse-lhe, é difícil ter um tesouro em casa sem que logo se saiba. Penso adivinhar a surpresa que me prepara. Se se refere à estátua, a descrição que o meu guia fez só serviu para excitar a minha curiosidade. Oh, ele falou do ídolo. É assim que eles chamam a minha bela Vênus, Mas nada lhe quero dizer. Verá amanhã e dirá então se tenho ou não tenho razão para julgá-la uma obra-prima. O senhor não podia chegar mais a propósito. Há umas inscrições que eu, pobre ignorante, procuro explicar a meu modo, mas um sábio de Paris com certeza achará ridícula a minha interpretação. Escrevi um artigo e pretendo espalhar a notícia. Se quiser lê-lo e corrigi-lo, prestar-me-á um grande favor. Desejo muito saber como se pode traduzir a inscrição que está no pedestal. Mas nada lhe quero pedir ainda. Amanhã. Nem uma palavra mais hoje a respeito da Vênus. Isto mesmo, Perret-Rohade, disse-lhe a mulher. Deixe em paz o ídolo. Veja que você não deixa seu amigo comer. Depois ele deve ter visto em Paris estátuas melhores que a sua. Nas tulherias há dezenas delas e muitas de bronze. Eis o que é ser ignorante. A santa ignorância de um provinciano, interrompeu o senhor de Perret-Rohade. Comparar uma admirável estátua antiga às figuras de gesso de Cousteau. Comme avec révérence parle de Dieu ma ménagère. Sabe, minha mulher queria mandar fundir a estátua, a fim de fazer um sino para a nossa igreja, e ainda queria ser a madrinha, uma obra-prima de Miron, senhor. Obra-prima? Uma bela obra-prima que quebrou a perna de um homem. Quer saber de uma coisa, mulher? Disse o senhor de Perret-Rohade num tom resoluto e estendendo a perna onde se via uma linda meia de seda. Se a minha Vênus tivesse quebrado esta perna, eu não me incomodaria. Meu Deus, como podes dizer isso? Eu nem posso ver essa estátua. Felizmente o homem vai melhor. Pobre João Cole. Ferido por Vênus, senhor, disse o senhor de Perret-Rohade rindo gostosamente. Ferido por Vênus e o maroto ainda se queixa. Veneris nec premia noris.
Quem ainda não foi ferido por Vênus? Afonso, que compreendia melhor o francês que o latim, piscou os olhos com um ar de inteligência e parecia perguntar-me: o senhor, que é parisiense, entendeu isso? A ceia terminou. Havia já uma hora que eu não comia mais. Estava fatigado e não podia reprimir frequentes bocejos. A senhora de Perrorrade foi a primeira que percebeu e disse que eram horas de dormir. Começaram novamente as desculpas pela má cama que ia ter. Não seria como em Paris. Na província tudo é tão ruim. Deve-se ser indulgente para com os provincianos. Eu protestava que depois de uma caminhada pelas montanhas, a gente dorme muito bem até num monte de palha, mas eles continuavam sempre a pedir desculpas por não poderem tratar-me como desejavam. Subi, enfim, para o aposento que me era destinado, acompanhado pelo senhor de Perrorrade. A escada, cujos últimos degraus eram de madeira, terminava num corredor que separava os quartos. Deste lado, disse o senhor de Perrorrade apontando à direita, está o aposento que destinei à futura senhora Afonso. O quarto do senhor está no fim, ao lado oposto. É preciso isolar os noivos. O senhor está de um lado da casa e eles do outro. Entramos num quarto bem mobiliado. Dava-se com uma grande cama de 7 pés de comprido por 6 de largo, e tão alta que era preciso um banquinho para subir. O meu hospedeiro indicou-me a campainha e, depois de verificar se o açucareiro estava cheio e se os frascos de água de colônia estavam no lugar, perguntou-me várias vezes se nada faltava. Disse-me boa noite e deixou-me só. Antes de deitar-me, abri uma janela para respirar o ar fresco da noite. Avistava-se ao longe o Canigou, sempre lindo, mas esta noite ele me pareceu mais que nunca iluminado por um lindo luar. Fiquei alguns momentos a contemplar-lhe o maravilhoso contorno. Já ia fechar a janela quando, abaixando os olhos, avistei a famosa estátua. Estava colocada ao ângulo de um renque de arbustos, linha divisória entre um pequeno jardim e um vasto quadrângulo, fechado e destinado, conforme soube mais tarde, ao jogo de pela. Esse terreno tinha sido doado à comuna pelo senhor de Perrorrade, a pedido do seu filho. Do lugar em que eu estava, era difícil distinguir a posição da estátua. Pude apenas calcular a altura, que me pareceu ser de 6 pés, mais ou menos. Nesse momento, 2 garotos passavam próximos ao jogo, assobiando a linda área de Roussillon, montanhas maravilhosas. Pararam e, olhando a estátua, começaram a dirigir-lhe insultos, em alta voz. Falavam em catalão, mas pude perfeitamente compreender o que um deles dizia. "Estás aí, vagabunda!" O termo empregado era um pouco mais forte. "Foste tu que quebraste a perna de João Col. Se fosse comigo, eu te quebraria o pescoço." Ora, de que modo? Ela é de cobre e tão dura que Estevão quebrou a lima quando tentou arranhá-la. É de cobre do tempo dos pagãos. É mais duro não sei de quê. Se eu tivesse o meu buril, devia ser aprendiz de serralheiro, faria saltar logo seus grandes olhos brancos, como uma amêndoa da casca. Ela vale muito dinheiro. Já tinham dado alguns passos quando um deles disse: "Vou dar boa noite ao ídolo." Abaixou-se e provavelmente apanhou uma pedra. Vi-o estender o braço e escutei um som metálico. No mesmo instante, o aprendiz levou a mão à cabeça e deu um grito de dor. "Ela rebateu!" exclamou ele. Os 2 garotos desandaram numa corrida louca. Era evidente que a pedra tinha batido no metal e punido o insolente que insultara a deusa. Fechei a janela, rindo do incidente. Mais um vândalo punido por Vênus. Possam todos os destruidores dos nossos monumentos ter igual sorte. Dormi com este caridoso desejo. Era dia alto quando acordei. Junto ao meu leito estavam, de um lado, o senhor de Perrorrade, enfiado num roupão, e do outro um criado, segurando uma xícara de chocolate. "Vamos, parisiense preguiçoso, levante-se! São 8 horas e ainda estás na cama. Levantei-te às 6 horas e é a 3ª vez que venho aqui." Aproximei-me da porta na ponta dos pés. Nada, nem sinal de vida. É ruim dormir tanto na sua idade. Vamos ver a Vênus. Tome depressa esta xícara de chocolate de Barcelona. Um chocolate como não existe em Paris. Fortifique-se bem, porque quando o senhor estiver diante da minha Vênus, não há nada que o faça sair de perto.
Em 5 minutos estávamos prontos, isto é, mal barbeado, mal vestido e meio queimado pelo chocolate que engoli quente. Desci para o jardim e achei-me diante de uma admirável estátua. Era realmente uma Vênus e de uma beleza maravilhosa. Tinha o busto nu, como representavam antigamente as divindades. A mão direita levantada até a altura do seio e ligeiramente dobrada com a palma para dentro. Os dedos polegar, indicador e médio estendidos e os outros ligeiramente dobrados. A outra mão, próxima à cintura, sustentava o manto que lhe cobria a parte inferior do corpo. A atitude da estátua lembrava muito a do jogador de morra, que se designa, não sei porquê, sob o nome de Germânicos. Talvez quisessem representar a deusa jogando morra. Seja o que for, é de certo impossível ver uma coisa mais perfeita que o corpo dessa Vênus. Nada mais suave, mais voluptuoso que seus contornos, nada mais elegante e senhoril que o seu gesto. Esperava encontrar um trabalho qualquer de baixo império, mas, na verdade, vi uma obra-prima do melhor tempo da estatuária. O que impressionava mais era a admirável perfeição do corpo. Dificilmente se poderia encontrar na natureza uma forma tão bem modelada. O cabelo levantado na frente parecia ter sido outrora dourado. A cabeça pequena, como a de todas as estátuas gregas, era ligeiramente inclinada para a frente. Quanto ao rosto, nunca poderei descrever a sua estranha expressão. Não se assemelhava a de nenhuma outra estátua antiga. Não tinha essa beleza calma e severa que dava aos trabalhos dos escultores gregos uma imponente imobilidade. Nesta, ao contrário, se observava a sutil intenção do artista de conjugar a malícia à maldade. Os traços eram ligeiramente contraídos, os olhos um pouco oblíquos, a boca franzida nos cantos e as narinas um pouco dilatadas. Desdém, ironia e crueldade se entreviam nesse rosto de incrível beleza. Deveras, quanto mais se olhava para a admirável estátua, mais se experimentava um penoso sentimento de que tão maravilhosa beleza fosse de todo isenta de sensibilidade. Se o modelo existiu, disse ao senhor de Peyrehorade, embora duvide que o céu tenha jamais produzido uma tal mulher, lastimo sinceramente os seus amantes. Ela devia se comprazer em fazê-los morrer de desespero. Há em sua expressão algo de ferino, e todavia jamais vi trabalho tão belo. Cette Vénus tout entière à sa proie attachée, exclamou o senhor de Peyrehorade, satisfeito com o meu entusiasmo. A expressão de infernal ironia era talvez acentuada pelos seus olhos de prata incrustados, muito vivos, em forte contraste com a pátina de um verde escuro que o tempo dera a toda estátua, olhos que inspiravam uma certa ilusão, em choque flagrante com a realidade da vida. Lembrei-me de que o guia me dissera que ela fazia baixar os olhos àqueles que a fitavam, e era quase verdade, pois não pude reprimir um movimento de cólera contra mim mesmo ao sentir-me tão pouco à vontade diante da figura de bronze. Agora que o senhor tanto admirou o trabalho, caro colega em antiguidades, disse meu hospedeiro, iniciemos uma conferência científica. Que diz dessa inscrição a qual ainda não prestou atenção? Ele me mostrou o pedestal da estátua, onde li estas palavras. Cave amantem. Que disses, doctissime? Perguntou-me esfregando as mãos. Vejamos se chegaremos a um acordo sobre o sentido deste cave amantem. Há 2 sentidos. Pode-se traduzir: toma cuidado com aquele que te ama, desconfia dos amantes, mas nesse sentido não sei se cave amantem estaria em bom latim. Considerando-se a expressão diabólica da mulher, pensaria antes que o artista quisesse prevenir o espectador contra essa terrível beleza. Traduziria eu, pois, toma cuidado se ela te amar. Sim, disse o senhor de Peyrehorade, é um sentido admissível, mas prefiro a primeira interpretação, baseada no seguinte: quem foi o amante de Vênus? Ela teve vários.
Sim, mas o primeiro foi Vulcano. Parece querer dizer: apesar de toda a beleza e ar desdenhoso, terás por amante um ferreiro, um horrível aleijado. Lição profunda, Senhor, para as mulheres faceiras. Não pude deixar de sorrir, tão forçada me parecera a explicação. É uma língua terrível o latim, com a sua concisão. Observei para não contradizer meu hospedeiro e recuei alguns passos a fim de contemplar melhor a estátua. Um momento, colega, disse o senhor de Pereirado, segurando-me pelos braços. O senhor não viu tudo. Há mais uma inscrição. Suba ao pedestal e veja-lhe o braço direito. Assim falando, ajudou-me a subir. Segurei-me sem cerimônia no pescoço da Vênus, com o qual já começava a familiarizar-me. Olhando-a assim de perto, achei-a ainda mais bela e má. Em seguida, verifiquei que estavam gravados no braço algumas palavras em letra cursiva antiga, segundo me pareceu. Com o auxílio de uma lente, soletrei o que se segue, enquanto o senhor de Pereirado repetia as palavras à medida que eu as pronunciava, aprovando com o gesto e a voz. Li o seguinte: Venere turbul, eutices miro, imperio fecit. Depois da palavra turbul na primeira linha, pareceu-me que havia algumas letras apagadas, mas turbul era perfeitamente legível. Que quer isto dizer? Perguntou meu hospedeiro, radiante e sorrindo com malícia, porque pensava que eu não sairia com facilidade da palavra turbul. Há uma palavra que ainda não consegui compreender, disse-lhe eu. O resto é fácil. Eutiches Miron fez essa oferta a Vênus por ordem da deusa. Muito bem. Turbul, qual a significação de turbul? Turbul embaraça-me um pouco. Procuro em vão algum epíteto atribuído a Vênus e que me possa auxiliar. Vejamos, que diz de turbulenta? Vênus que perturba, que agita. Há de perceber que me preocupa o lado mau. Turbulenta não é um epíteto muito ruim para Vênus, acrescentei num tom modesto, mas pouco satisfeito com a minha própria explicação. Vênus turbulenta? Vênus briguenta? Não. Julga então que a minha Vênus é uma Vênus de taberna? Nada disso. É uma Vênus de alta classe, mas vou explicar esse turbul. Prometa-me não divulgar minha descoberta antes de mandar imprimir o meu artigo. Gabo-me da descoberta. É preciso que os senhores sábios de Paris, que já têm muito, deixem alguma coisa para nós, pobres provincianos. Do alto do pedestal onde eu estava, prometi-lhe solenemente que jamais cometeria a indignidade de furtar-lhe a descoberta. Turbul, senhor, disse ele, abaixando a voz com receio de que alguém o ouvisse. Turbulnere. Não compreendo. Explico. A uma légua daqui, ao pé de uma montanha, existe uma aldeia chamada Bulterner, sendo essa palavra uma corruptela do latim turbulnera. Ora, nada mais comum que essas transposições. Bulterner, senhor, foi uma cidade romana. Nunca duvidei, mas também é fato que nunca tive prova disso. A prova está agora aí. Essa Vênus era a divindade protetora da cidade de Bulterner. E essa palavra vem provar uma coisa muito importante. Bulterner, antes de ser cidade romana, foi uma cidade fenícia. Deteve-se um momento para respirar e gozar a minha surpresa. Consegui reprimir uma louca vontade de rir. Com um efeito, prosseguiu. Turburnera é puro termo fenício. Tur pronuncia-se tur. Tur e sur são quase a mesma palavra, não é? Sur é o nome fenício de Tir. Não há necessidade de fazer-lhe lembrar do sentido. Bul é Baal, Bal, Bel, Bul. Apenas pequenas diferenças no modo de pronunciar. Quanto a Nera, é mais difícil explicar. Sou, contudo, levado a crer, visto não haver um termo fenício semelhante, que provém do grego neros, úmido, pantanoso, neros. Lembrarei que em Bulterner os riachos emanam da montanha, formando charcos infectos. Também a terminação nera
poderia ter sido acrescentada mais tarde em honra de Nera Pivesúvia, mulher de Tétricos, e que teria feito algum benefício à cidade de Turbul. Mas, por causa dos charcos, prefiro a etimologia da palavra Neros. Tomou uma pitada de rapé com um ar satisfeito e prosseguiu. Mas deixemos de fenícios e voltemos à inscrição. Deve ser traduzida deste modo: a Vênus de Bulterner, Miron dedica por sua ordem esta estátua, seu trabalho. Achei desnecessário criticar essa etimologia, mas, querendo por minha vez patentear perspicácia, disse-lhe: alto lá, senhor. Miron consagrou alguma coisa, mas penso não ter sido essa estátua. Por quê? Retrucou. Não foi Miron um famoso escultor grego? O talento ter-se-ia perpetuado em sua família. Foi um de seus descendentes que fez essa estátua, nada mais certo. Mas, repliquei, vejo no braço um pequeno orifício. Penso que serviu para pendurar alguma coisa, um bracelete, por exemplo, que esse Miron teria ofertado a Vênus. Miron foi um amante infeliz. Vênus estava irritada com Miron, e ele procurou apaziguá-la ofertando-lhe um bracelete de ouro. Note que fecit é muitas vezes empregado como sinônimo de consecravit. Mostraria mais de um caso se não tivesse à mão Grüter ou Aurelius. É muito natural que um amoroso veja Vênus em sonho, e esta ordene que lhe ofereça um bracelete de ouro à sua estátua. Miron ofertou-lhe um bracelete. Depois, os bárbaros ou qualquer ladrão sacrílego... Ah, vê-se bem que o senhor é romancista, exclamou meu hospedeiro, dando-me a mão para descer. Não, senhor, é uma obra da escola de Miron. Olhe tão somente a execução e ficará convencido. Tendo o firme propósito de nunca contradizer um antiquário obstinado, abaixei a cabeça com um ar de quem está convencido e disse: é um admirável trabalho. Ah, meu Deus! Mais um ato de vandalismo. Atiraram uma pedra na minha estátua. Acabava de perceber um sinal branco um pouco acima do seio da Vênus. Notei um sinal semelhante nos dedos da mão direita, que teriam talvez sido tocados pela pedra no trajeto, ou então um fragmento dela ter-se-ia destacado no choque e ricocheteado na mão. Contei-lhe então o insulto a que presenciara e a pronta punição aplicada pela deusa. Riu-se muito o senhor de Perrorado e, comparando o aprendiz a Diomedes, desejou ver, como o herói grego, todos os seus companheiros transformados em pássaros brancos. A sineta do jantar interrompeu-nos o entretenimento clássico e, tal como na véspera, fui obrigado a comer por 4. Vieram depois os rendeiros do senhor de Perrorado e, enquanto conversavam, seu filho me levou a ver uma caleça que comprara em Toulon para a noiva. Depois fui ver os seus cavalos. Fez-me conhecer a genealogia de cada um e os prêmios que ganharam nas corridas. Por fim, passou a elogiar a sua noiva a propósito de uma égua que lhe destinara. Iremos vê-la, disse-me. Não sei se o senhor vai achá-la bonita. Os parisienses são muito exigentes, mas, assim aqui como em Perpignan, acham-na encantadora. Mas o melhor é que é muito rica. Sua tia Prades deixou-lhe uma grande fortuna. Vou ser muito feliz. Fiquei um tanto chocado ao perceber que o rapaz era mais sensível ao dote do que à beleza da noiva. O senhor que conhece joias, prosseguiu Afonso, diga-me, que acha deste anel que vou oferecer amanhã? Falando assim, tirou do dedo mínimo um grande anel com pequenos diamantes, formado por 2 mãos entrelaçadas. A alusão pareceu-me muito poética. O trabalho era antigo, mas notei que os diamantes tinham sido colocados posteriormente. Na parte interna do anel estavam gravadas em letras góticas: Sempre ab ti, isto é, sempre contigo. É um lindo anel, disse-lhe, mas estes diamantes colocados posteriormente prejudicaram-no bastante. Oh, não, acho que ficou muito mais bonito assim, respondeu sorrindo. Há nele mais de 1.200 francos em diamantes. Este anel foi presente de minha mãe. É um antiquíssimo anel de família do tempo da cavalaria. Pertenceu à minha avó, que por sua vez o recebera de minha bisavó. Só Deus sabe quando foi feito. O uso em Paris é dar um anel simples,
geralmente de ouro e platina. Este anel que tem no outro lado é muito apropriado. Este, com os diamantes e as mãos em relevo, é tão grande que nem poderia ser usado com luvas. Ora, a senhora Afonso que se arranje como puder. Ficará muito contente em possuí-lo. 1.200 francos no dedo é alguma coisa. Este outro anel, acrescentou com ar de satisfação, foi-me dado em Paris por uma mulher, numa terça-feira de carnaval. Ah, como me diverti quando estive em Paris. Lá é que se diverte, suspirou com saudades. Devíamos jantar nesse dia em Puy-Garrigue, em casa dos pais da noiva. Tomamos a caleça e dirigimos-nos ao castelo, a cerca de légua e meia de Ilho. Fui apresentado e acolhido como amigo da família. Não falarei do jantar, nem da conversação que se seguiu. Afonso sentou-se perto da noiva e poucas palavras lhe dirigiu. Esta, sempre de olhos no chão, enrubescia quando o noivo lhe falava, mas respondia com desembaraço. A senhorita de Puy-Garrigue tinha 18 anos. Esbelta e delicada, contrastava com as formas atléticas do noivo. Além de bela, era, na verdade, sedutora. Admirei-lhe a simplicidade das respostas e um certo ar de bondade, conjugado a uma certa malícia que muito a assemelhava a Vênus do meu amigo Perrorado. Fazendo esta comparação, conjecturei se a admirável beleza da estátua não provinha em grande parte de sua expressão felina, pois a energia, até mesmo nas más paixões, sempre nos inspira uma admiração involuntária. É pena, ponderei comigo mesmo ao deixar Puy-Garrigue, que tão atraente pessoa, rica e com apreciável dote, com tudo isso se faça desejada por um homem indigno dela. De regresso a Ilho, não sabendo muito bem o que falar à senhora de Perrorado, a quem me julgava obrigado a dirigir a palavra de quando em quando, disse: Acho que em Roussillon todos têm espírito forte. Como podem celebrar um casamento numa sexta-feira? Há mais superstição em Paris, pois lá ninguém é capaz de casar em tal dia. Se isso dependesse de mim, respondeu, certamente seria no outro dia, mas meu marido o quis e foi preciso ceder. Todavia, isso me causa um grande pesar. E se acontecer qualquer desgraça? Em todo caso, é possível que ele tenha razão. Afinal de contas, por que todos receiam a sexta-feira? Sexta-feira, exclamou o Sr. de Perrorado, é o dia de Vênus. Bom dia para casamento. Como vê, caro colega, não penso senão na minha Vênus. Foi em honra à divindade que escolhi a sexta-feira. Amanhã, antes da cerimônia, sacrificaremos 2 pombos e se pudéssemos arranjar um pouco de incenso... Basta! Interrompeu a senhora de Perrorado, escandalizada ao extremo. Incensar uma estátua é o cúmulo. Que diriam de nós? Ao menos, disse o senhor de Perrorado, permitirás colocar-lhe na cabeça uma coroa de rosas e açucenas. Manibus data lilia plenis. Conforme vê, caro senhor, a Carta Constitucional é uma palavra vã. Não temos liberdade de culto. A cerimônia foi regulada do seguinte modo. Todos deveriam estar prontos às 10 horas em ponto. Servido o chocolate, tomariam as carruagens para Puy-Garrigue. O casamento civil seria celebrado na casa do conselho e o religioso na capela do castelo. Haveria em seguida um almoço. Às 7 horas voltaríamos para Perrorado, onde deveriam cear as 2 famílias. Na falta de danças, comer-se-ia o mais possível. Desde as 8 horas eu estava sentado diante da Vênus, de lápis na mão, recomeçando pela 20ª vez o esboço da cabeça da estátua, sem conseguir obter a expressão desejada. O senhor de Perrorado ia e vinha ao redor, dava conselhos, repetia etimologias fenícias. Em seguida arranjava as rosas colocadas no pedestal da estátua e, com um ar tragicômico, formulava votos pela felicidade do casal que ia viver sob seu teto. Eram já 9 horas quando pensou em se vestir para a cerimônia. Afonso apareceu logo depois, metido numa roupa nova com botões dourados, luvas brancas e uma rosa na lapela. Quer também fazer o retrato da minha mulher? Disse ele, examinando meu desenho. Ela também é bonita. Nesse momento teve início na quadra próxima uma partida de pela,
que logo atraiu a atenção de Afonso. Cansado e sem esperanças de conseguir a expressão da diabólica fisionomia, deixei o desenho e fui observar os jogadores. Havia entre eles alguns arrieiros espanhóis chegados na véspera. Eram de Aragão e Navarra e quase todos demonstravam uma destreza admirável. Os locais, apesar de encorajados pela presença e conselhos de Afonso, foram batidos pelos novos campeões. Os espectadores estavam consternados. Afonso consultou o relógio. 9h30. Não hesitou. Despiu o casaco e desafiou os espanhóis. É preciso salvar a honra de Roussillon, disse ele. Admirei-o. Ele, que não voltava a cabeça com receio de desmanchar o laço da gravata, não pensou em mais nada, nem nos cabelos frisados, nem nas rendas encrespadas da camisa. Pensaria em sua noiva? Não creio. Se fosse necessário, adiaria o casamento. Calçou às pressas um par de sandálias, arregaçou as mangas e pôs-se à frente do partido vencido, como César reunindo seus soldados em Dyrrachium. Saltei a sebe e fiquei comodamente à sombra de uma bela árvore, de modo a poder observar os dois campos. Contra a expectativa geral, Afonso errou a primeira bola, jogada com extraordinária força por um aragonês, que parecia ser o chefe da turma. Era um homem de 40 anos, mais ou menos, muito alto, esbelto e musculoso. Sua pele era quase tão escura como o bronze da estátua de Vênus. Afonso, enraivecido, atirou ao chão a sua cesta. É este maldito anel que me aperta o dedo e me fez perder uma bola certa, exclamou. Tirou, não sem esforço, o anel que colocou no dedo anular da Vênus. Voltando, retomou sua posição à frente dos companheiros. Estava pálido, mas calmo e decidido. Sem cometer mais nenhuma falta, derrotou completamente os espanhóis. Os espectadores, num entusiasmo indescritível, davam gritos de alegria, jogavam suas boinas para o ar e apertavam a mão daquele que salvara a honra do país. Se tivesse repelido uma invasão inimiga, duvido que recebesse felicitações mais vivas e sinceras. O pesar dos vencidos aumentou o brilho da vitória de Afonso. Podemos jogar outras partidas, disse ele ao aragonês, com um tom de superioridade. Darei então uns pontos de vantagem. Desejaria que Afonso fosse mais modesto e fiquei penalizado com a humilhação de seu rival. O gigante espanhol sentiu profundamente um insulto. Ficou pálido, apesar da pele tisnada. Olhou em silêncio para a sua cesta e cerrou os dentes. Depois, com voz abafada, disse: Me lo pagarás. A voz do senhor de Perrorade interrompeu a vitória de Afonso. Admirado por não encontrá-lo a dirigir os preparativos da nova caleça, mas ainda ficou ao ver o filho de cesta na mão, sem casaco e descalço. Afonso correu para casa, lavou o rosto e as mãos, vestiu o casaco e calçou os sapatos envernizados. 5 minutos depois, rodávamos pela estrada de Puy-Garrigue. Todos os jogadores de pela da cidade e grande número de espectadores seguiam a carruagem, gritando alegremente, acompanhando com facilidade a marcha dos vigorosos cavalos que puxavam o carro. Chegamos a Puy-Garrigue e o cortejo já se ia pôr a caminho da casa do conselho, quando Afonso bateu repentinamente na testa e disse: Que azar! Esqueci o anel no dedo da Vênus. Mande algum criado buscar, disse-lhe. Não me fio nessa gente. 1.200 francos em diamantes, é fácil tentar alguém. E o que iriam pensar da minha distração? Ririam de mim e com certeza me apelidariam de marido da estátua. Mas não há de ser nada, tenho outro anel. As 2 cerimônias terminaram com a pompa prevista e a senhorita de Puy-Garrigue recebeu o anel de um modista de Paris, sem saber que seu marido fizera o sacrifício de um voto amoroso. Em seguida, sentamo-nos à mesa. Bebemos, comemos e cantamos. Impressionava a alegria reinante ao redor da noiva, que, entretanto, não demonstrava acanhamento nem afetação. Muitas vezes a coragem aparece nos momentos difíceis. Terminado o almoço, os homens saíram a passear no magnífico parque ou a ver os aldeões em trajes de festa, a dançar no pátio do castelo. As mulheres rodeavam a noiva e admiravam os presentes recebidos. Tendo trocado o vestido, a noiva apareceu com um lindo chapéu de plumas. As mulheres apressaram-se em usar, logo que podem, os enfeites que lhes são negados quando solteiras.
Eram já 8 horas quando nos dispusemos a partir para a ilha. Houve antes uma cena patética. A tia da senhorita de Puy-Garrigue, que lhe servira de mãe e era bastante idosa e devota, não podia acompanhar-nos, e por ocasião da partida fez à sobrinha um tocante sermão sobre os deveres da esposa, provocando uma torrente de lágrimas e abraços sem fim. O senhor de Perret-Rochade comparou a separação ao rapto das Sabinas. Partimos. Durante o percurso, cada um fez o possível para distrair a noiva, mas foi inútil, pois sua fisionomia conservou-se triste. Em Ilha, a ceia nos esperava. E que ceia! Se a alegria da manhã me dominara, mais alegre ainda fiquei depois com os solertes gracejos dirigidos aos noivos. O noivo estava pálido e sério, bebia a cada momento grandes goles de vinho de Collioure, quase tão forte como aguardente. Eu estava a seu lado e julguei-me obrigado a adverti-lo. Tome cuidado, rapaz. Dizem que o vinho... Não sei que tolice lhe falei para ficar em conformidade com os outros convivas. Ele tocou-me nos joelhos e disse-me muito baixo: quando se levantar da mesa, quero dizer-lhe 2 palavras. Surpreendeu-me o tom solene. Olhei-o atentamente e notei-lhe uma estranha alteração na fisionomia. Sente-se indisposto? Perguntei. Não, respondeu. Continuou a beber. No meio do alarido, uma criança de 11 anos que se introduzira por baixo da mesa mostrava aos assistentes uma linda fita branca e rosa que acabara de tirar das pernas da noiva. Era a sua liga, que logo foi cortada e distribuída aos rapazes que a colocaram na lapela, segundo um antigo costume ainda usado em algumas famílias patriarcais. A noiva enrubesceu e sua perturbação chegou ao auge quando o senhor de Perret-Rochade, depois de clamar por silêncio, recitou alguns versos improvisados. Dizia ele: se bem compreendi, o sentido era o seguinte: que será isso, ó amigos? O vinho que bebi faz-me enxergar tudo em dobro, há 2 Vênus aqui. O noivo voltou bruscamente a cabeça com um ar atônito que fez todo mundo rir. Sim, prosseguiu o senhor de Perret-Rochade, há 2 Vênus sob meu teto. Uma que encontrei no solo como uma trufa, e outra que desceu dos céus e acaba de nos oferecer a sua liga. Posto entre a Vênus romana e a catalã, o maroto do meu filho preferiu escolher a catalã. Foi melhor. A romana é preta, a catalã é branca. A romana é fria, a catalã inflama os que dela se aproximam. A pilhéria provocou aplausos ruidosos. Ao redor da mesa só haviam 3 rostos sérios, os dos noivos e o meu. Eu tinha uma formidável dor de cabeça, e além disso não sei por que um casamento sempre me deixa triste. Este principalmente me aborrecia muito. Cantados os últimos versos pelo ajudante do administrador do conselho, ainda mais livres que os anteriores, passamos para o salão a fim de assistir à retirada da noiva, que devia ser conduzida para os seus aposentos, pois já passava da meia-noite. Afonso puxou-me para o vão de uma janela e disse-me, com um olhar meio alucinado: o senhor vai caçoar de mim, mas não sei o que tenho. Parece-me que estou dominado por um espírito diabólico. Estou enfeitiçado. O primeiro pensamento que me ocorreu foi de que ele se julgara ameaçado por alguma desgraça do gênero daquelas que falam Montaigne e a senhora Savigny. Todo o reino amoroso está cheio de histórias trágicas, etc, etc. Julgava que essa espécie de infortúnio só acontecia às pessoas de grande imaginação, dizia comigo. Bebeu muito vinho, caro senhor Alfonso. Bem o preveni eu. Sim, é possível, mas o que sinto é alguma coisa bem pior do que isso. Tinha a voz trêmula. Julguei-o completamente embriagado. Lembra-se do meu anel? Continuou depois de algum tempo. Sim, furtaram? Não. Então, tem-no em seu poder? Não, eu não pude tirá-lo do dedo dessa endemoniada Vênus. Com certeza não puxou com força. Sim, puxei, mas a Vênus fechou o dedo. Ele me olhava com um ar aterrado, apoiando-se na janela para não cair. Ilusão, disse-lhe eu.
O senhor enfiou muito o anel, amanhã o tirará com uma torquês, mas tome cuidado para não estragar a estátua. Não, afirmo, o dedo da Vênus contraiu-se, apertou a mão, entende? Julga-se com certeza minha mulher, pois dele o anel nupcial, não quer devolver. Um calafrio percorreu meu corpo, mas sentindo um pronunciado hálito de vinho, toda a minha emoção desvaneceu. Este miserável está completamente bêbado, conjecturei. O senhor é versado nessas coisas, disse o noivo, com um ar lamentoso. Conhece essas estátuas? Deve haver uma mola, algum sortilégio que não conheço. Não gostaria de verificar? Com a melhor boa vontade, venha comigo. Não, acho melhor que o senhor vá só. Saí do salão, então. O tempo tinha mudado durante a ceia e a chuva começava a cair com força. Ia pedir um guarda-chuva, mas pensei. Seria um grande tolo em me dispor a verificar as palavras de um bêbado. É possível que me queira pregar uma peça para me fazer cair em ridículo diante dessa gente. E o mínimo que me pode acontecer é ficar molhado e apanhar um bom resfriado. Lancei da porta um rápido olhar para a estátua e subi para o meu quarto, sem voltar para o salão. Deitei-me. Todas as cenas do dia me passavam pela imaginação. Pensava nessa moça tão bela e pura, entregue a um bêbado vulgar. Que coisa horrível é o casamento, por conveniência. Uma pessoa com uma fita tricolor, outra com uma estola, e eis uma donzela pura entregue a um verdadeiro minotauro. Dois seres que não se amam, o que não poderão dizer um ao outro num momento desses, pelo qual dos verdadeiros amantes dariam a vida. Poderia, porventura, uma mulher algum dia amar um homem que tivesse visto alguma vez dominado pelo álcool? As primeiras impressões nunca se apagam. Esse senhor Afonso bem merece ódio e desprezo. Enquanto assim refletia, ouvia passos daqui para ali na casa, portas que se abriam e fechavam, carruagens que partiam. Pareceu-me depois ouvir na escadaria passos leves de mulheres que se dirigiam para a extremidade do corredor, oposta ao meu quarto. Era o cortejo da noiva. Em seguida percebi que desciam a escadaria. Levantei-me e saí para o corredor. A porta do quarto da senhora Afonso estava fechada. Essa pobre moça, disse comigo mesmo, deve estar perturbada e bem pouco à vontade. Voltei de mau humor para o quarto. Um rapaz sempre faz papel de tolo numa casa onde se celebra um casamento. Havia já algum tempo que reinava silêncio quando ouvi alguns passos pesados que subiam a escadaria. Os degraus rangeram. Que bruto! Exclamei. É capaz de cair da escada. Voltou tudo novamente em silêncio. Voltou tudo novamente ao silêncio. E para mudar o curso das minhas reflexões, apanhei um livro e comecei a ler. Era uma estatística com um artigo do Sr. de Peyrelrode sobre os monumentos druídicos existentes nos arredores de Prades. Adormeci imediatamente. Dormi mal e acordei várias vezes. Deviam ser 5 horas. Fiquei acordado por mais de 20 minutos quando ouvi o galo cantar. O dia ia despontar. Ouvi então novamente os mesmos passos pesados e os mesmos estalidos da escada. Isto me pareceu extraordinário. Bocejando, procurei adivinhar o motivo de Afonso levantar-se tão cedo. Ia fechar os olhos quando minha atenção foi despertada por um arrastar de pés, toques de campainha e barulho de portas e depois gritos abafados. O bêbado pôs fogo à casa, pensei, saltando da cama. Vesti-me rapidamente e dirigi-me para o corredor. Partiam da extremidade oposta gritos e lamentações. Uma voz lancinante dominava as outras. Meu filho! Meu filho! Era evidente que qualquer coisa muito grave acontecerá a Afonso. Corri para o quarto dos noivos. Estava cheio de gente. A primeira coisa que vi foi Afonso, meio vestido e estendido na cama, cuja trave se achava quebrada. Sua pobre mãe, ao lado do filho lívido e imóvel, chorava e gritava desesperadamente. O senhor de Peyrelrode, muito agitado, esfregava-lhe as pontes com água de colônia ou punha-lhe sob as narinas sais para cheirar. Inútil, já havia muito, estava morto. Deitada num canapé do outro lado do quarto, a noiva tinha horríveis convulsões. Dava gritos confusos e era dificilmente contida por 2 robustas criadas. Santo Deus, o que aconteceu? Exclamei. Aproximei-me do leito e levantei o corpo do infortunado rapaz. Estava rígido e frio.
Os dentes cerrados e o rosto escuro denotavam uma horrível aflição. Parecia ter tido morte violenta após terrível agonia. Não havia mancha alguma de sangue em suas roupas. Afastei a camisa e notei no seu peito um sinal arroxeado que ia até as costas. Parecia que tinha sido apertado num círculo de ferro. Senti ter pisado em qualquer coisa dura no tapete. Abaixei-me e vi o anel de diamantes. Consegui levar o senhor de Pererorrada e sua mulher para os aposentos e depois fiz transportar a noiva. Deixei-os a sós. Não havia dúvida de que Afonso fora vítima de um assassínio, cujo autor achara um meio de se introduzir durante a noite no quarto dos noivos. Os sinais circulares existentes no peito embaraçavam-me bastante, pois não podiam ser produzidos por um bastão ou barra de ferro. Mas, de repente, lembrei-me de ter ouvido dizer que em Valência os bandidos usam compridos sacos de couro cheios de areia para matar as pessoas cuja morte lhe tenha sido paga. Pensei logo no arrieiro aragonês e na sua ameaça, mas logo achei que seria uma vingança demasiado grande para um gracejo insignificante. Percorri a casa à procura de qualquer sinal de arrombamento, mas nada encontrei. Desci para o jardim a fim de verificar se o assassino podia introduzir-se desse lado. Não achei indício algum. A chuva da véspera bem poderia ter feito desaparecer qualquer sinal. Consegui, todavia, descobrir alguns passos impressos na terra, em duas direções contrárias e que, partindo do ângulo da sebe contígua ao jogo de pela, se dirigiam para a porta da casa. Podiam ser passos de Afonso, quando fora buscar o anel no dedo da estátua. Notei também que a sebe estava revolvida e podia ser o lugar por onde teria passado o assassino. Parei algum tempo a contemplar a estátua. Confesso que desta vez não pude olhar sem receio a sua irônica expressão de maldade e, com o espírito ainda dominado pela horrível cena que acabava de testemunhar, pareceu-me ver uma divindade infernal a regozijar-se da desgraça com que ferira essa casa. Voltei para o quarto e aí fiquei até o meio-dia. Saí e pedi notícias dos meus hospedeiros. Estavam um pouco mais calmos. A senhorita de Puigarrigue, ou melhor, a viúva do senhor Afonso, já tinha recuperado os sentidos. Tinha até conversado com o procurador do rei, então a passeio em Ilho, e esse magistrado lhe tomará a termo o depoimento. Pediu também o meu, disse-lhe o que sabia e não escondi minhas suspeitas contra o arrieiro aragonês. Ordenou sua imediata prisão. Esclarece alguma coisa o depoimento da senhora Afonso? Perguntei ao procurador depois de subscrever o que acabava de depor. A pobre moça está louca, disse ele sorrindo tristemente. Completamente louca. Eis o que ela diz. Estava deitada havia já algum tempo, com as cortinas da cama corridas, quando se abriu a porta do quarto e alguém entrou. Nessa ocasião, estava com o rosto voltado para o lado da parede. Não fez o menor movimento, certa de que era o marido. Pouco depois, a cama estalou, como se tivesse suportado um enorme peso. Ficou com medo, mas não ousou voltar o rosto. 5 minutos, 10 minutos talvez, não sabe quanto tempo passou assim. Depois, parece que fez um movimento involuntário ou foi a pessoa que estava no lado que o fez. O fato é que ela sentiu o contato de uma coisa fria como gelo, segundo a expressão dela. Encostou-se mais para o lado da parede, com o corpo tremendo. Pouco depois a porta se abriu pela segunda vez e alguém entrou dizendo: Boa noite, minha mulherzinha. Em seguida puxou as cortinas da cama. Ouviu então um grito abafado. A pessoa que estava no leito ao lado dela levantou-se e ficou sentada, parecendo estender os braços para a frente. Voltou-se então e viu, disse ela, seu marido entre os braços de uma espécie de gigante esverdeado que o apertava com força. Viu isso e repetiu muitas vezes: pobre moça. Disse ainda que reconheceu, adivinhe quem? A Vênus de bronze, a estátua do senhor de Pererorrada. Depois que ela surgiu, todos sonham com ela. Mas deixe-me continuar a narração. A pobre moça, ante esse espetáculo, perdeu os sentidos e provavelmente já antes perdera a razão.
Não sabe quanto tempo ficou desmaiada. Voltando a si, tornou a ver o fantasma, ou a estátua, como ela sempre diz, imóvel, sentada na cama, com o busto e os braços estendidos para a frente, abraçando o corpo já inerte de seu marido. Um galo cantou. Então a estátua largou o cadáver de seu marido e desapareceu. Passado algum tempo, conseguiu reanimar-se e puxar o cordão da campainha. Bem, o resto o senhor já sabe. Trouxeram o espanhol. Estava bastante calmo e defendeu-se bem. Não negou as palavras pronunciadas, mas explicou que apenas pretendia dizer que no dia seguinte, quando estivesse mais descansado, ganharia uma partida de seu vencedor. Lembro-me perfeitamente que acrescentou: "O aragonês ofendido não espera pelo dia seguinte para vingar-se. Se tivesse pensado que o senhor Afonso queria ofender-me, ter-lhe-ia imediatamente metido a faca." Feita a comparação entre seus sapatos e as impressões encontradas no jardim, verificou-se que estas eram muito menores. De resto, o dono do hotel onde o aragonês se hospedara afirmou que ele tinha passado a noite a tratar de um de seus animais, que estava doente. Além disso, o aragonês gozava de boa reputação e era muito conhecido na região, aonde vinha comerciar todos os anos. Puseram-no em liberdade e depois lhe pediram muitas desculpas. Ia-me esquecendo do depoimento de um criado que se encontrava com Afonso pouco antes de sua morte, na ocasião em que ele se dirigia para o quarto. Chamando-o, perguntou-lhe Afonso com o ar inquieto se ele sabia onde eu estava. O criado respondeu que não me tinha visto. Então o senhor Afonso deu um suspiro e ficou por mais de um minuto sem falar. Depois disse: "Com certeza o diabo também o carregou." Perguntei a esse criado se o senhor Afonso tinha nos dedos, quando lhe falou, o anel de diamantes. O criado hesitou um pouco para responder, depois disse que não prestara atenção nisso. "Se ele tivesse esse anel no dedo," acrescentou, "eu o teria provavelmente notado, pois estava certo de que ele o dera à senhora Afonso." Interrogando esse homem, pude notar o terror supersticioso que o depoimento da senhora Afonso espalhara entre todos. O procurador do rei olhou-me sorrindo e evitei insistir. Terminado o funeral de Afonso, dispunha-me a deixar Ilha, a carruagem do portão do jardim. Caminhávamos em silêncio. Ele arrastava-se, apoiado no meu braço. No momento de nos separarmos, lancei um último olhar para a Vênus. Previa que o meu hospedeiro, conquanto não partilhasse dos terrores e ódios que ela inspirava a uma parte da família, quisesse desfazer-se de um objeto que lhe fazia lembrar sempre uma grande desgraça. Minha intenção era fazer com que ele a ofertasse a um museu. Hesitava em entrar no assunto quando o senhor de Perrejorrada voltou a cabeça para o lado onde me via olhar fixamente. Viu a estátua e as lágrimas começaram a correr-lhe pelas faces. Abracei-o e, sem poder dizer-lhe uma palavra, subi para a carruagem. Os dias passaram-se e nada mais se soube a respeito desse misterioso acontecimento. O senhor de Perrejorrada morreu alguns meses depois de seu filho. Em seu testamento deixou-me seus manuscritos, que talvez publique mais tarde. Não encontrei entre eles o artigo escrito a respeito das inscrições gravadas na estátua de Vênus. Pós-scriptum. Meu amigo, o Sr. P., acaba de me escrever de Perpignan, informando que a estátua não existe mais. Depois da morte do Sr. de Perrejorrada, o primeiro cuidado da viúva foi mandar fundi-la e fazer um sino, e sob esta nova forma chama os fiéis para as orações na igreja de Ilha. Mas, acrescentou o Sr. P., parece que uma incrível má sorte persegue os que vivem em torno desse bronze, pois desde que o sino começou a tocar em Ilha, as vinhas já secaram 2 vezes. Fim.